Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tiago capítulo 1, versos 13 a 15, abra sua Bíblia comigo. O título da mensagem desta noite é O que fazer diante da tentação. Tiago capítulo 1, versos 13 a 15, se você puder colocar-se em pé. Depois da leitura, ainda em pé, nós vamos orar. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Pai, nós temos Tua palavra aberta diante de nós, ela é a verdade. Ela é a espada de dois gumes que penetra em nosso coração, que nos exorta, nos instrui, nos encoraja. Nós confiamos, Pai, que o Teu Espírito Santo, Ele age em nossos corações, nos convencendo dessa verdade, do Seu poder. E confiamos que Ele o fará neste momento. Pois assim oramos na dependência dEle, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar, irmãos. O que fazer diante da tentação? Muitas vezes nós precisamos responder esta pergunta. Eu quero fazê-lo nessa mensagem, deixando muito claro aquilo que a palavra de Deus tem a dizer sobre isso. Mas antes de ir para o texto em si, eu preciso deixar duas questões claras diante dos irmãos. A primeira delas é a diferença entre provação e tentação. Elas não são a mesma coisa. Por exemplo, Tiago capítulo 1, versos 12 e 13 diz: Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Deus, Ele nos prova, mas não nos tenta. Provação é o que Deus usa para desenvolver a nossa fé e nos tornar semelhantes a Cristo. Então, quando Deus nos envia a provação nunca nos conduz ao pecado, mas sim a prova da nossa fé, ao fortalecimento do nosso relacionamento com Ele. Então, faça essa diferenciação. Porque quando diz nos versos 14 e 15, que cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, ele está falando aqui das obras de Satanás para destruir o crente moralmente, para manchar suas virtudes e induzi-lo ao pecado. Ser tentado em si não é pecado, mas sim sucumbir à tentação. Pecado é quando cedemos à tentação. Então comece por essa diferenciação. Há provações da parte de Deus e há tentações da parte de Satanás, tomando por base os desejos da nossa carne. Nós vamos falar hoje da segunda questão, das questões da tentação e o que fazer diante dela. É importante também, em segundo lugar, nesse dia que nós celebramos a ceia do Senhor, observar essa questão da tentação e do nosso trabalho diante dela, a partir do prisma, a partir da questão de celebrarmos a ceia do Senhor. Há duas coisas a respeito da ceia do Senhor que nós devemos levar em conta, principalmente quando Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Logo depois de dizer isso, ele diz: examine-se e assim coma do pão e beba do cálice. O que eu preciso dizer em primeiro lugar, não é bíblico, não é da vontade de Deus que um cristão, que um crente, que um salvo se abstenha de participar da ceia do Senhor. Não assuma esse hábito. Não tenha o hábito de não participar da ceia do Senhor. A ordem é:
examine-se a si mesmo e assim, ato contínuo. Logo após o autoexame, cada um participe do pão, da ceia do Senhor. Então, não tenha como bíblico isso e não assuma esse hábito. Não participar da ceia do Senhor não é um bom hábito para nenhum de nós. E, em segundo lugar, aquilo que talvez muitos provem, quando nós nos examinamos a nós mesmos, nós nos colocamos diante de pecados que são costumazes, que vão se repetindo na nossa vida. O que isso significa? Significa que há áreas onde temos maior fraqueza e que Satanás então procura nos tentar exatamente nessas áreas de maior fraqueza. Você já se percebeu durante a celebração da ceia do Senhor, confessando a Ele algum pecado específico? E como celebramos a ceia de mês em mês, um mês depois você está confessando o mesmo pecado. Um mês depois se repete a mesma questão. Parece sempre um mesmo filme que vai passando mês após mês. Nós estamos confessando os mesmos pecados. Então aqui nós precisamos de nos fortalecer contra a tentação e contra a maneira que Satanás tem nos atacado. Então entenda a exortação desta noite nesse sentido, de fortalecer a sua vida contra as armas de Satanás e o seu propósito de atacá-lo onde você é fraco, onde eu sou fraco. Entenda isso então, que o Senhor nos exorta para que nós saibamos o que fazer diante dessas questões. E eu quero encorajá-los dizendo o seguinte: todos os pecados, absolutamente todos os pecados do nosso coração, podem ser vencidos pelo poder da palavra de Deus e pela direção do Espírito Santo. Nós não precisamos nos entregar a nenhum tipo de pecado. O Senhor nos dá o poder de vencermos toda a classe de pecado, não importa quão forte isso seja em nós. Não importa quão forte isso haja em nossa carne, nós temos no nosso Deus o poder de vencermos. Então, não aceite a derrota como algo que não pode ser mudado, muito pelo contrário, refugie-se no poder de Deus. Eu quero dizer aos irmãos que toda tentação deve ser confrontada. Não convém ao cristão tolerar, contemplar, ser curioso ou competir com a tentação. Não repugnar, não realmente ir contra esta questão, resistir à tentação, é realmente dar lugar ao diabo. Então você tem um trabalho contínuo a ser feito. Eu vou citar 6 questões práticas. Eu creio que hoje nós precisamos ser práticos a respeito disso. E a primeira delas é: reconheça a tentação e suas consequências sobre a sua vida. Oséias, se você já leu o livro de Oséias, ele tem muitas questões importantes nele, mas Oséias, ele tem um diagnóstico sobre Israel que é fantástico. Ele diz, por exemplo, no capítulo 4, verso 6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Esse é o diagnóstico de Oséias sobre o povo de Israel. Eles se permitiram destruir porque lhe faltou conhecer algumas coisas básicas, que não deve faltar a nós. Então, olhando para a tentação, algumas questões que são bíblicas e que nós devemos ter atenção é: primeiro, a natureza da tentação sempre é enganar. Ela sempre procurará enganar o seu coração. Ela se apresenta de forma inocente, de forma até admirável. A tentação nunca vai se apresentar de forma nociva, e ela vai sempre nos atrair com promessas que são vãs. Mas notem, em tudo isso, ela simplesmente quer fazer o que com você? Enganar. A natureza da tentação sempre é enganar. E as suas consequências sempre é levar-nos à morte. Vou usar alguns exemplos. Lembra de Adão e Eva no jardim? Qual foi a consequência de ceder à tentação? Todos nós estamos provando ela até hoje. E também neles a morte espiritual e a morte física. Lembra de Acã e dos tesouros babilônicos? Capas, ouro, prata. Mas tudo aquilo resultou no quê? Na morte dele. Lembra de Davi e seus crimes contra Urias? Qual foi o resultado? Lembra de Judas
e da sua ganância? Como terminou a história? Não se engane, a tentação quer o mesmo com você. Ela não vem para te arranhar como um gatinho, ela vem para te devorar como um leão. Ela vem para tirar a sua vida. Quando a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, está falando a nós crentes. Alimentar-se do pecado é alimentar-se de morte. Sim, morte espiritual não, no sentido que somos salvos, mas a morte física e a morte da nossa comunhão com Deus, no sentido que por vezes Deus precisa nos tirar desse mundo por causa dos nossos pecados. Então, leve em consideração a fraqueza da sua carne. Tiago diz, cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Não é o problema aqui não está nos outros, o problema está em mim. O problema da minha tentação precisa ser resolvido no meu coração, em mim. Não é na minha igreja, não é nas outras pessoas. O problema da tentação é um problema particular, mas que você tem os meios públicos da graça de Deus para lidar com eles. Cada um é tentado quando atraído e engodado pelo seu próprio desejo. Sim, irmãos. Satanás tem trabalhado com os desejos do nosso coração. Eu encorajo a que você leia em casa, Romanos capítulo 13, verso 14. Revesti-vos do Senhor Jesus e não alimenteis, não é os vossos desejos pecaminosos. Não alimente eles. Leve em consideração como a sua carne é fraca e como você precisa ter consciência disso. Então, em primeiro lugar, o que a Bíblia nos ensina é: reconheça essas questões. Você precisa recomeçar por reconhecer a gravidade da questão. Porque senão, irmãos, o que vai acontecer, você vai examinar o seu coração hoje e confessar ao Senhor um pecado. No próximo mês você está confessando ao Senhor o mesmo deslize, a mesma falha. No próximo mês você está fazendo a mesma coisa. Preste atenção num fato. Você está confessando a mesma classe de pecado. Mas entenda uma coisa, hoje ele está assim, no próximo mês ele estará assim, daqui a 3 meses estará assim, depois será assim, 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 até engolir a sua vida por completo. Esse é o problema. É isso que você tem que ter atenção sobre isso. Não permita que as coisas cresçam a esse ponto. Então a segunda questão se volta a isso. A ordem da palavra de Deus a nós é: resista a toda a tentação. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então eu tenho que dizer 3 coisas a vocês sobre esse resistir, sobre essa resistência contra esse trabalho que Satanás tem feito contra nós. A primeira delas que você tem que ter consciência é a resistência à última linha antes do pecado. Então o pecado está batendo a porta e a resistência é esta última linha. Olha o que Tiago diz nos versos 14 e 15. Cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebida, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Então, nós somos atraídos pelas nossas concupiscências, mas ele diz, havendo a concupiscência concebido. Está aqui as questões à porta, ele já realmente está puxando você através dos desejos do seu coração, está tentando chamar a sua atenção aos desejos do seu coração. Então essa resistência contra aquilo que a sua carne quer é a última linha antes do pecado. É o esforço, trabalho antes que a concupiscência conceba. Conceba o quê? O pecado. E o pecado sendo consumado gere o quê? A sua própria morte. Então isso não é brincadeira. Quando você está resistindo à tentação, você está próximo do pecado. Leve isso muito a sério. Leve isso realmente muito em consideração. E para isso, você tem que ter algo em sua mente. A resistência à tentação precisa ser contínua. Jamais descanse nas vitórias obtidas. Eu vou usar aqui 2 exemplos. Lembra de José na casa de Potifar e o que aconteceu
com ele e a esposa de Potifar. Gênesis diz, aconteceu que falando ela a cada dia José e não lhe dando ele ouvidos. A tentação era contínua. Ela constantemente procurou tentar José nisso. E agora preste atenção, quando Jesus é tentado em Lucas capítulo 4, e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por quanto tempo? Quanto tempo Satanás deixou Jesus em paz? Algum. A sua resistência precisa ser contínua. A sua resistência precisa ser dia após dia. Não descanse na vitória de ontem. Não ache que a vitória de ontem ela é definitiva, ela não é. Você precisará resistir ontem, hoje e amanhã, continuamente contra estas ciladas de Satanás. Então preste atenção, rejeite confiadamente cada má oportunidade. Olhe o exemplo de Daniel. Propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Olha, se tem uma coisa que é difícil suportar, é a fome. Os outros jovens recebendo dos manjares do rei, e Daniel se alimentando de folhas, de um alimento muito menos calórico. Isso levou aquele mordomo a se preocupar, olha, se o rei vir que vocês estão mais fracos que os outros, ele vai me culpar com isso. E ele diz, olha, não se preocupe, confie, tudo dará certo. Sabe o que ele fez? Ele rejeitou confiadamente cada nova oportunidade, cada má oportunidade. Então, resista continuamente e rejeite continuamente cada má oportunidade. Eu posso dizer aos irmãos, oferecer-nos o pecado é papel de Satanás. Rejeitá-lo é papel nosso. Então rejeite constantemente. Em terceiro lugar, uma terceira questão prática. Sempre recorra a Deus. Ouça isso. Em todas as suas tentações, recorra a Deus. Olha o que Tiago diz. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. É verdade, irmãos, recorra à igreja, recorra aos irmãos, recorra aos pastores diante de suas dificuldades, mas antes de qualquer outra questão, você recorre a quem? A Deus. Olha o que Provérbios diz. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Eu gosto muito de uma frase, em diversas das minhas Bíblias eu já escrevi esta frase, de um autor antigo que assim disse, ou este livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta deste livro. A primeira questão a recorrer diante da tentação sempre será a palavra de Deus. Tenha uma porção extra de alimentação espiritual todos os dias. Não se ouvide disto. Crentes que não estão em comunhão com a palavra de Deus são alvos prioritários de Satanás nas suas tentações. Por quê? Observe, por exemplo, o mundo animal. Observe, por exemplo, vamos usar, já que usamos para nós esse exemplo de ovelhas. Lobos e ovelhas. A quem os lobos atacam? Já prestou atenção? Ovelhas machucadas, feridas, que não podem se deslocar com velocidade. Ovelhas doentes, que não têm capacidade física, ou pequenos cordeirinhos. Os lobos não atacam as ovelhas fortes, as ovelhas realmente que estão preparadas para fugir. Elas vão atacar aquelas que estão vulneráveis. Irmão, entenda isso. Estar longe da palavra de Deus te mantém vulnerável. Não faça isso. Se preciso for, leve uma Bíblia para o seu trabalho. Leve uma Bíblia para a faculdade, leve uma Bíblia para a escola. Use o seu tempo de intervalo no trabalho, na faculdade, na escola, aonde você estiver. Mas não se ouvide disto. Você precisa do alimento espiritual para manter-se forte diante disso. Então, realmente recorra a Deus pela sua palavra. Salmo 31:2 também nos diz, inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa, se a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Isso é uma oração.
Diante da tentação, recorra à oração. Notem o que o salmista está dizendo. Inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa. E olha a expressão que ele usa: se a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve de todo tipo de tentação. Sempre recorra a Deus em oração. A leitura bíblica e a oração são essenciais nisso. Você jamais poderá dizer que fez o suficiente delas. Você sempre precisará de mais. E agora, diante da oração e da leitura, duas questões específicas e muito importantes para nós. A primeira delas, se refugie nas promessas de Deus. Salmo 145, 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, em verdade. Eu acho que foi hoje de manhã que foi cantado esse hino, e é um dos hinos que eu mais gosto do cantor cristão, que diz assim: oscilando minha fé, Cristo valerá. Perseguido sem mercê, Ele valerá. O que significa que Ele valerá? Ele tem o poder suficiente para cuidar de mim. Dependa das promessas dEle, invoque em todo o tempo. E observe o que Hebreus 2,18 diz: porque naquilo que Ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Tenha na sua mente o seguinte: Jesus Cristo sabe exatamente o que você está passando. Ele também foi tentado. Ele também teve todo esse tipo de trabalho na sua vida. E Ele venceu pelo poder de Deus. Ele não dependeu do seu próprio poder, mas do poder do Espírito Santo. Certa vez eu disse a um irmão em Cristo: irmão, você precisa vencer esse pecado, porque Jesus Cristo nos mostrou como fazê-lo, e Ele mesmo venceu todo tipo de pecado. E o irmão me respondeu da seguinte forma: pastor, Jesus é Jesus, eu sou eu. Não, não é essa a resposta. Jesus Cristo é Jesus Cristo, está sendo copiado em nós. Cristo é em nós a esperança da glória. Se Jesus Cristo venceu, Ele o venceu como homem. Ele não venceu como Deus. Ele venceu como um homem tentado por todas essas coisas. E Ele venceu como um homem para nos dizer que Ele concede-nos o poder de vencermos também. Então dependa de Cristo nisso. Não ouvide de depender do Senhor. Agora, uma questão extremamente prática. Retire-se da presença do mal. Você quer vencer a tentação? Retire-se da presença do mal. Olha o que Provérbios diz: não sejas sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. É nosso trabalho, irmãos, nos apartarmos daquilo que é pecaminoso. É nosso trabalho nos apartarmos daquilo que está cobiçando contra a nossa alma. Não é sábio querer medir forças com o pecado. Não é sábio querer medir forças com as tentações. Observe algumas questões sobre isso. Jó disse assim, e disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. A tentação não nos influencia quando estamos longe dela. Ela precisa estar perto, atentando contra o nosso coração. Jó disse: apartar-se do mal não é sinal de fraqueza, é sinal de inteligência. Seja inteligente, aparte-se de tudo aquilo que for pecaminoso e preste muita atenção naquilo que Provérbios diz. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prendas aos seus olhos, porque por causa de uma prostituta se chega a pedir um bocado de pão, e a adúltera anda à caça da alma preciosa. Então ele diz: não cobices no teu coração. Aqui ele usa a questão da imoralidade, mas nós podemos aplicá-las de todas as formas. Não alimente o pecado no seu coração. Sabe o que muitos fazem e por isso pecam? E eu vou usar aqui novamente Romanos capítulo 13, verso 14, que vai dizer que não alimenteis a carne nos seus desejos. Irmãos, se eu sei que eu tenho uma área fraca em minha vida, e sei que constantemente Satanás vai me tentar nessa área, é a área que eu não permito que os meus pensamentos pairem sobre ela.
Não fique pensando sobre isso. Não fique imaginando coisas na área onde você sabe que Satanás vai te tentar. Além de não permitir que sua mente trabalhe nisso, também esteja longe de tudo aquilo, de toda a questão que te tenta nesta área. Não alimente o pecado nas suas concupiscências, não dê comida para o pecado. Eu usei com os irmãos algum tempo atrás esse exemplo. Hoje se chama os pets, não é? Os animais de estimação. Nada contra quem tem, é um gosto de cada um. Eu creio que tem muitos que têm prazer em criar pequenos animaizinhos, cães, gatos e cobras, lagartos, jacarés, sei lá o que mais que o pessoal cria. Mas vamos pensar num cachorrinho, um bichinho mais bonito e mais tranquilo. Você vai levá-lo ao veterinário, você vai pagar para cortar o pelo dele, remédios que ele precisa. Você vai tomar todo o cuidado, isso é justo. Se você se dedicou, se você escolher um animalzinho para cuidar, cuida dele. Não despreza ele nem maltrate, isso não é certo. Mas agora pensa em tudo aquilo que nós fazemos com animais de estimação em relação ao nosso pecado. O que a Bíblia nos ensina não fica alimentando o seu pecado. Não fica penteando ele como um cachorrinho. Não fica dando remédio para ele se curar. Pecado não se trata como animal de estimação. Ele não é um cachorrinho, ele é um dragão, um leão, pronto para nos tragar. Você alimenta esse desejo pecaminoso, até que esse desejo pecaminoso faz o que com você? Te mata. Eu ouvi uma história incrível. Uma senhora comprou uma piton, sabe o que é uma piton? Aquelas cobras enormes. Eu tenho um medo terrível de cobra, nem pensar numa coisa dessa. E ela comprou ela pequenininha, só que a bicha fica um monstro. Depois que o animal já tinha ali seus 2 metros, o animal começou a ter alguns comportamentos estranhos. O primeiro deles foi parar de comer. Ela não queria mais comida. O segundo comportamento extremamente estranho é que a mulher disse que acordou de manhã e a cobra estava estendida do lado dela na cama. Credo, o que é isso? E ela ficou, o que está acontecendo? Será que ela não está bem? E foi lá no especialista lá em cobras e contou toda a história. E daí o homem perguntou assim, como assim ela não está comendo? Não, doutor, ela não está comendo mais. E essa coisa de se esticar, quando você está deitada, está ficando comum? Sim, ela faz constantemente isso. E o médico foi realista para dizer para ela, minha filha, ela está te medindo, ela está preparando para comer você. E não era? Diga que não é. Era. Ela não estava comendo para preparar o estômago e medindo se a mulher cabia dentro dela. Era muito clara a questão. Agora leve esse exemplo em consideração quanto ao pecado. É a mesma coisa, gente. Ele está nos medindo para saber se já pode nos devorar ou não. Ele não vai nos devorar enquanto não tem forças para isso. Ele vai crescer, crescer, crescer. E quando ele tiver certeza que pode nos matar, ele vai fazer isso. Então não brinque com isso. Retire-se de toda a presença do mal. E aqui eu quero dar uma exortação bíblica e amorosa aos nossos jovens, principalmente. 2 Timóteo 2:22 diz, foge também das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. 2 coisas importantes, jovens. Fuja das paixões da mocidade. Mantenha as paixões da mocidade sob controle. Tudo tem a sua hora. E segue realmente os princípios e as qualidades que Deus tem mandado que você siga. 2 últimas questões, mas não menos importantes para nós terminarmos. Primeira delas, mantenha os propósitos de Deus para você diante de seus olhos. Nunca se considere um inútil. Satanás, ele nos tenta a partir do momento que ele nos mostra que somos inúteis. Olha o que 1 Coríntios 6:20 diz, porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. A tentação procura nos distanciar de Deus e do que Ele deseja para nós, e principalmente também das suas bênçãos. Então,
tenha em mente 3 questões. Um primeiro e principal propósito: Deus te chamou à santidade. Olha o que 1 Pedro diz: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Esse é o propósito do Senhor. Notem que Efésios 5,13 é muito claro quando diz que a fornicação e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós como convém a santos. Não é que nós não praticamos tais pecados, de tais pecados nós nem falamos. Então notem o nível de santidade que Deus exige de nós. Então jamais perca de mente isso. Deus quer um crente santo, filhos santos. Em segundo lugar, 1 João capítulo 1, versos 5 e 6 diz: esta é a mensagem que deles ouvimos e vos anunciamos. Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Segunda questão é: não dê lugar à tentação, porque a tentação destruirá a tua comunhão com Deus. Priorize a sua vida de comunhão com Deus. Irmãos, a questão é certa: quanto mais estivermos na presença de Deus, menos estaremos na presença da tentação. Comunhão com Deus é o caminho. Leve isso muito, muito a sério. E em terceira questão, Romanos 6,13 diz: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Tenha sempre diante da sua mente que Deus está usando o seu corpo para a glória dele. O seu corpo é dele. É templo do Espírito Santo. Não foi te dado, nem a você, nem a mim, para os prazeres da carne, para sucumbir às tentações. Foi usado, deve ser usado, e esta é a ordem: apresenteis é uma ordem. Não apresenteis os vossos membros ao pecado, mas apresentai-vos a Deus como instrumentos de justiça. O meu corpo é para ser usado para a honra e glória do meu Deus. Defina isso em seu coração e não negocie isso. Mantenha isto firme. Para terminarmos, eu preciso lhe dizer algo que é extremamente importante. Guarda o teu coração. Por quê? Olha o que diz Provérbios 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Você sabe como Jesus explicou isso? Ele disse o seguinte: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Está falando aqui dos nossos desejos. Tudo isso vem de dentro do nosso coração. Então, por isso a palavra de Deus diz: guarda o teu coração. Como guardar o seu coração? Eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso. Em primeiro lugar, você tem que permitir que o Senhor seja o árbitro no teu coração. Olha o que Salmo 139 diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Como Deus fará isso? Pela palavra dele. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir, discernir alma e espírito, pensamentos e propósitos. Eu disse hoje de manhã para vocês, e eu tenho sido abençoado por esse pensamento há muito tempo. Venha para a igreja para ouvir aquilo que o seu coração não quer ouvir. Venha para a igreja para que Deus fale ao seu coração através da sua palavra aquelas coisas que você não gosta de ouvir. Sim, irmãos, aqui é o lugar de ouvirmos o que não gostamos de ouvir. O que o nosso coração não gosta de ouvir. Você já comeu algo que na primeira mastigada é amarga e depois se torna doce? A palavra de Deus precisa ser assim. Ela tem que
realmente nos chocar com algumas coisas, para que então, depois de confessarmos e abandonarmos qualquer tipo de pecado, aquilo se torne doce ao nosso coração, desculpa. Precisa ser amargo primeiro, para depois se tornar doce. E sabe de uma questão importante? Todos aqueles que vão adentrar o céu, primeiro precisaram compreender e aceitar o fato que sua alma estava condenada ao inferno. É primeiro o inferno, depois o céu. Primeiro o amargo, depois o doce. O remédio primeiro, então a saúde que Ele dá. Venha à casa de Deus para que Deus permita que Deus sonde o seu coração. Em segundo lugar, seja criterioso com o que entra no seu coração. Olha a instrução de Jesus. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Porque Ele está dizendo os nossos olhos. Pense em 2 faróis, em 2 lanternas. Elas iluminam. Agora, os olhos não são lanternas para fora. Eles são lanternas para dentro. Para isto aqui, para a minha mente. É isso que Jesus está dizendo. Esses 2 olhos são 2 lanternas que lançam luz para tudo aquilo que está aqui na minha mente, na minha capacidade de pensar. Agora, observe o que Jesus diz. Se esta luz que está entrando for má, tudo aquilo se torna mal. Mas se ela é boa, ela purifica e traz o bem. Então Ele traz uma exortação e um aviso. Se a luz que em ti há são trevas, essas trevas são tremendas. Os olhos são aquilo que captam aquilo que entra aqui. Então não permita que questões pecaminosas estejam diante dos seus olhos. Desvia os olhos do pecado. Desvia os olhos daquilo que é mal. Olha só o exemplo que Filipenses nos dá. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisto, pensai. É isso que tem que estar no coração. E Ele vai entrar por esses olhos, então, leve muito em consideração isto, o que os seus olhos estão vendo. E finalmente, para terminarmos, Mateus 6,33 nos diz assim, vamos todos ler juntos? Juntos então. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas o quê? Também a vitória sobre a tentação. Priorize as coisas de Deus. Priorize a casa de Deus. Fortaleça-se. Não considere a escola bíblica dominical como algo optativo. Não. Não considere o culto de quarta-feira como algo que, se der, eu irei. Pastor, eu vou ao culto domingo à noite e isso já me está suficiente. Irmãos, isso é perigoso. Não faça isso. Tenha em sua mente que você precisa de todos os momentos na casa de Deus. Em segundo lugar, tenha em sua mente que você precisa todos os dias de um momento com Deus. Todos os dias. Não se olvide disso. A sua dieta deve ser abundante em Bíblia e oração. E uma terceira e não menos importante questão. Sempre tem alguém em quem você confia que te ajude a sondar o seu coração. Esposos, maridos, nós temos da parte do Senhor, uma ferramenta poderosa contra a tentação e contra o pecado. Nossa esposa. Nossa esposa tem que ter acesso ao nosso coração. Sempre. Jamais tenha para com a sua esposa segredos. Jamais tenha com a sua esposa coisas que você não possa falar-lhe. A esposa é uma ferramenta preciosa, homens, para a santidade da nossa vida. Permita que ela seja um instrumento para sondar o seu coração. Sempre. Ela é a melhor pessoa. Depois dela, há muitos homens maduros nesta igreja, graças a Deus por isso. Eu estou vendo também que há jovens maduros entre nós. Sempre tem alguém
a quem você está abrindo o seu coração, alguém que já seja experimentado nas coisas do Senhor, maduro nas coisas do Senhor, com quem você possa compartilhar da sua vida, alguém que possa estabelecer metas, que possa te cobrar essas metas e possa receber constantes relatórios de como está a sua vida espiritual. Não viva uma vida espiritual escondido. Faça isso constantemente. Tem alguém a quem você possa confessar, olha, eu estou fraquejando na vida de oração, que possa ajudar você a discernir isso. Por que isso está acontecendo? Ou seja, sempre tem alguém a se reportar em relação a isso. Todos nós. Para que a nossa saúde espiritual seja algo precioso e mantido. O que fazer diante da tentação? Simplesmente aquilo que a Bíblia diz. Vamos seguir a Bíblia e aquilo que ela tem a nos instruir, e Deus os fortalecerá. Vamos fechar os nossos olhos.